Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos, né? Para mais uma escola dominical. E eu quero agradecer a Deus por esse tempo que Ele tem nos dado, que apesar de estarmos distantes, em isolamento, a palavra de Deus ela não está presa. O apóstolo Paulo já nos ensina isso. E eu agradeço a Deus porque todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração pela sua palavra. Deus tem nos dado esse instrumento de internet, de todas essas coisas que nós temos usado para levar a palavra até você. E também temos recebido muito do Senhor. Então, a gente hoje vai fazer mais essa aula. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de todo esse mês de maio que nós ministramos a palavra. A partir de semana que vem já vai ser a nossa irmã Marisa. Nós ministramos o capítulo 2 e 3. E eu agradeço muito ao Senhor por essa oportunidade, por esse tempo precioso que Deus tem nos dado. Então, queridos, vamos começar a nossa aula, né? Antes, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, pela sua graça e pela sua misericórdia. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós queremos nesta manhã render graças ao Teu nome, porque Tu és santo, Tu és justo, Tu és adorado, Senhor. Obrigada, Senhor, por este tempo. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra não está presa. Obrigada, Pai querido Deus, porque o Senhor tem nos alimentado dia após dia, Senhor. O Senhor não tem nos lançado fora. Antes de tudo, ó Deus, nós temos procurado crescer na graça e no conhecimento que é em Cristo Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua palavra, por este alimento que tem sido constante em nossas vidas. Engrandecido seja o Teu nome, ó Deus, para todo sempre. Amém. Então, irmãos, a gente vai fazer um resumo do capítulo 2 e 3, que foi os capítulos que nós ministramos. E vamos começar nos lembrando, né, para quem Tiago, o apóstolo Tiago, escreveu essa carta. Ele escreveu essa carta para um grupo de judeus recém-convertidos da igreja de Jerusalém. E a gente sabe, né, que esses homens e mulheres chegaram cheios de hábitos, cheios de costumes da lei. E aí Tiago ele vem escrevendo para esse povo, os instruindo, né, a como servir a Deus, a como servir a Cristo de uma maneira mais com inteireza de coração, com a prática da palavra, com regozijo em meio às provações, né? A gente sabe que naquele período, naquele início da igreja, houve muita perseguição. E, além da perseguição externa, havia alguns defeitos, alguns problemas que estavam dentro da igreja. E nós começamos o nosso estudo do capítulo 2 falando justamente sobre isso, sobre não fazer acepções de pessoas, né? A igreja, alguns irmãos tinham a prática de fazer distinção entre o pobre e o rico, né? Eles gostavam de dar ênfase, né, para aquele que tinha mais posses, para aquele que tinha uma condição financeira melhor, de bens. E aí o apóstolo Paulo o apóstolo Tiago, ele consegue detectar isso no meio da igreja. E a primeira coisa que quando ele detecta é chamar a atenção dessas pessoas, né? Eles falam que se eles têm fé em Jesus Cristo, eles não podem fazer acepção de pessoas. Isso está lá no capítulo 2, o versículo 1, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E ele chama a atenção que o ajuntamento deles não pode ter esse tipo de prática, né? Que eles não deveriam desonrar o nome do Senhor dessa forma, até porque Jesus ele sempre andou no meio dos pobres, ou melhor dizendo, Jesus não somente andava, mas ele nunca fez acepção de pessoas, né? E Jesus ele sabia se comportar no meio de rico, no meio de pobre, ele sabia entrar nos palácios e também conseguia entrar muito bem numa casa onde houvesse a pobreza. Então, para Jesus isso não fazia diferença e não faz até o dia de hoje. E o apóstolo Tiago começa, né, nos instruindo sobre isso.
Aí a nova instrução depois é falar sobre a nossa fé. E ele vem dizendo que a nossa fé, ela precisa produzir boas obras. E a gente falou aqui que não há divergência nenhuma entre o ensinamento de Paulo e o ensinamento de Tiago. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre fé, ele está falando sobre um tratado teológico, ele está falando para nós sobre doutrinas, né, a respeito da nossa salvação, a respeito do da nossa vida com Cristo. E Tiago, ele é um pastor que estava precisando instruir a sua igreja, né? Então ele vem dizendo para essa igreja que é necessário que a sua fé produza obras, né? Que não sejamos tão somente ouvintes, mas também praticantes dessa palavra. Então ele vem dizendo para nós que a nossa fé ela precisa produzir boas obras, frutos de arrependimento acima de tudo, e que nós somos, não é porque nós não vamos ser salvos pelas obras, mas porque somos salvos, as nossas obras precisam ser perfeitas em Deus. A gente precisa mostrar isso em atitude. Nós, muitas das vezes, perdemos a oportunidade, né, de revelar Cristo através das nossas ações. E eu sempre comento isso, que quando você fala do amor de Deus, antes de as pessoas te ouvirem, Ele te vê, Ele olha o seu testemunho, Ele olha o seu comportamento. E o apóstolo Tiago está falando mais ou menos sobre isso, né? Que a minha fé, ela precisa produzir boas obras. E as obras aqui não é somente a caridade, não é somente o amor em movimento, né? Mas, acima de tudo, a sua conduta para com o seu irmão. E ele consegue juntar essas duas coisas sobre acepção de pessoas e obra, por quê? Ele realmente está mostrando para essa igreja, olha só, vocês dizem que tem muita fé, mas faz acepção das pessoas? Como é que fica isso, né? Isso não tem nada a ver com Jesus, isso não tem nada a ver com o evangelho, com a novidade de vida. O capítulo 3 vem a falar sobre o domínio da língua. E aí nós começamos esse texto, né, ensinamento desse texto, falando que primeiro Tiago ele estava falando aqueles que queriam ser mestres. Era uma coisa assim que era muito promissor naquela época, né? Você ter um cargo na igreja, você ser líder. E aí o Tiago vem dizendo para aquele povo que haverá maior juízo para aquele que lidera, para aquele que ensina, para aquele que se diz mestre. E aí ele vem falando para nós que a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. E nós não podemos, de jeito nenhum, né, permitir que coisas que não são condizentes com a vontade de Deus esteja estabelecida em nosso coração. E se está estabelecida no nosso coração, automaticamente, uma primeira oportunidade ela vai sair, né? Vai sair através de palavras duras, através de queixas, de murmurações. E nós comentávamos aqui algumas aulas atrás que o poder que a língua tem, né? O poder da palavra, o poder da nossa voz, a gente pode edificar e a gente também pode matar através da palavra. Eu comentei com vocês aqui que nesses anos todos de evangelho que eu tenho, quantas vidas eu já vi morrerem por causa de palavras duras, por causa de palavras mentirosas, por causa de calúnia, difamação. E, queridos, o Espírito de Deus não habita nesse meio, não pode, não deve, né? A boca que se abre para adorar e bendizer o nome do Senhor não pode, não deve ser aquela que amaldiçoa, aquela que profana o templo de Deus, e quando eu falo profanar o templo de Deus, eu não estou falando de quatro paredes, estou falando de profanar este templo, o templo do Espírito Santo. Nós temos muitas das vezes, né, uma santidade muito de boca, muito daquilo que nós às vezes proferimos, quando nas nossas atitudes nós não temos essa santidade de fato e de verdade. O apóstolo Tiago, ele vem falando isso para nós, que Deus, ele quando criou Adão, ele deu a Adão o domínio sobre toda a natureza.
Nós falávamos aqui que Adão ele teve uma capacidade tremenda dada pelo Espírito de Deus de nomear, dar nomes a todos os elementos da natureza, os animais, né? Tudo que a gente hoje conhece, né? Se você sabe que é um cachorro, foi porque Adão foi que deu esse nome. Se você sabe o que é um leão, porque foi Adão que deu esse nome. Então, assim, a capacidade, a mente dele era algo tão tremendo que ele tinha domínio sobre toda a natureza. Aqui diz no capítulo 3, versículo 7, que tanto as bestas feras como as aves, tanto os répteis como os animais do mar, foi dominada pela natureza humana. Ou seja, Adão ele conseguiu dominar tudo isso e a gente não consegue dominar a nossa língua, a nossa fala, a nossa voz. E aí eu vou estender um pouquinho os nossos pensamentos, porque tudo começa aqui para depois sair aqui, né? Aqui também, muitas das coisas às vezes começa aqui, ó, no nosso coração e depois sai. Aí eu vou repetir para você, a boca fala do que o coração está cheio. E o seu coração precisa estar cheio da obra do Espírito de Deus, do fruto do Espírito de Deus. Que nós possamos lançar fora toda a obra da carne, que nós possamos lançar fora tudo que não provém do Senhor. E no capítulo 3, versículo 9 diz assim, que com a mesma língua nós bendizemos a Deus e Pai e com ela amaldiçoamos os homens, que é a imagem e semelhança do nosso Deus. Que contraditório, né, irmãos? Que contraditório. Como é que a gente vai amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? O profeta Balaão, ele passou por essa experiência. Se você não conhece a história, vai lá no livro de Números, que lá tem essa história, que Balaão era um profeta que foi pago pelos inimigos de Israel para amaldiçoar o seu povo. Então, é tão contraditório isso, né? Uma boca que bendize a Deus, amaldiçoar a sua criação, a sua criatura. Então, amados, Deus está nos chamando para um desvio de rota, sabe? Se a sua rota está colidindo com a vontade de Deus, não está sendo igual, não está sendo compatível, muda a rota. É tempo da igreja se despertar, porque Jesus está vindo e a gente precisa estar numa posição de servos do Deus Altíssimo, de verdadeiramente estarmos vivendo, sabe, a obra redentora de Cristo em nós e através de nós. Esse texto de Tiago 3 fala também que a gente não pode, da mesma fonte, sair uma manancial de águas doces e água amargosa. Não pode, isso não dá. A figueira ela não pode produzir azeitonas e a videira não pode produzir figos. De uma fonte não pode sair água doce e água amarga e água salgada. Aí Deus nos chama a atenção que nós precisamos ser santos como Ele é santo. Que a gente precisa ter a mente de Cristo, que a gente precisa ter o comportamento de Cristo em tudo e para tudo. E ele termina o capítulo 3 dizendo assim, que as atitudes revelam a pessoa. O versículo 3 diz assim, quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se vós tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie e nem mentais contra a verdade. Ou seja, reconheça que você tem esse sentimento e lute para mudar. Porque essa sabedoria que vem essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Como nós falamos semana passada, que triste, né? Na boca do servo de Deus, ter uma sabedoria diabólica, ter uma sabedoria terrena, porque onde essas coisas estão, aí a inveja, a divisão, a perturbação, e a obra de Deus ela não cresce, é uma obra perversa, ela mingua. E às vezes a gente fica perguntando, né, por que nós não damos certo? Porque a gente precisa voltar, retornar e ver aonde nós temos caído, arrepender-nos e voltar às práticas das primeiras obras. Então, ele termina esse texto dizendo
que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para aqueles que hesitam a paz. Então, queridos, o que o apóstolo Tiago quer dizer para nós nesses capítulos? Viva aquilo que você prega. Fale daquilo que você conhece de fato e de verdade, mas não pelas obras alheias, mas pelas suas próprias obras. Coloque em prática aquilo que você crê. Viva de tal maneira que as pessoas tenham prazer de estar na sua presença. Saiba que Deus, ele é galardoador de todos aqueles que o buscam, de todos aqueles que o amam. E a gente precisa despertar para o chamado de Deus na nossa vida. E quando eu falo chamado, não é chamado para ser um líder, não é chamado para ser alguma coisa, não. É o chamado para sermos participantes da sua glória. E a receita está aqui, através da sua palavra. Que o fruto do Espírito seja abundante em nossa vida. Que as nossas palavras possam edificar ao invés de matar. Que as nossas atitudes venham fazer com que as pessoas tenham desejo de estar na presença de Deus. Que nós possamos ser uma carta aberta para que as pessoas leiam em nós o Evangelho genuíno de Cristo. Que nós não venhamos abrir mão de quem nós somos adiante do Senhor. Que Ele nos liberte de todo mal, de toda a natureza pecaminosa que nós temos. Que toda ação do diabo através da nossa vida, sabe, nós viemos a tirar o direito legal dele, de nos oprimir e de oprimir os demais. Esse é o ensinamento da carta de Tiago, sabe? De colocarmos a nossa vida no altar do Senhor, para que a obra de Deus ela cresça, nós possamos ser co-participantes da sua glória e que a nossa vida seja um referencial da presença de Deus aqui na terra. Que Deus os abençoe, que sejamos gratos a Deus pela palavra dele, sabe? Que nós possamos nos esforçarmos para darmos frutos, que nós possamos a cada dia sermos servos melhores do que nós somos hoje. Que a cada dia nós possamos viver de acordo com os propósitos e os desejos do coração de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que essa palavra possa frutificar no seu coração. Amém?